Tá bom. Bom dia, gente. Eu sou a Vanessa Macedo. Eu sou idealizadora do projeto Mulheres em Cena, junto com a companhia Fragmento de Dança. Essa ação tem é, obrigada. Essa ação, ela é uma parceria também com a UFRJ, com a Lígia Tourinha, que está aqui, que a gente está dando uma disciplina juntas. E a gente tem agregado no projeto várias parcerias. A parceria de se comunicar e criar laços com a academia tem sido uma delas. É uma alegria muito grande receber a Margarete Rago aqui, porque o ano passado, uma das questões que estavam permeando o projeto era a dimensão política do autodepoimento na cena, né? Eu estava, na época, fazendo pós-doc na ECA, na USP, e essa era a minha questão. E só para contextualizar um pouco, muitos trabalhos na cena abordando questões autobiográficas, memórias, arquivos, testemunhos, e muita gente falando sobre esse processo ser muito autocentrado, muito umbigado, muito egóico. Então, eu comecei a me interessar por essa investigação de pensar a dimensão política desses depoimentos na cena. Então, o meu pós-doc foi sobre isso, né? E agora eu estou na UFRJ com um novo pós-doc. Essa pesquisa continua com a dramaturgia dos testemunhos, mas com uma nova perspectiva. E quando eu estava nas minhas leituras, eu me deparei com A Aventura de Contar-se, da Margarete Rago. Foi uma sugestão que veio num congresso que eu estava participando. E aí eu me interessei bastante, assim, por algumas questões que me despertaram naquele momento que era na época, né, que eu estava nessa busca dessa dimensão política, encontrei uma parte do seu texto, Margarete, que falava justamente dessa diferença, né, que talvez você aborde hoje aqui da confissão da escrita de si, né? Como é que a gente faz, como é que algumas práticas reiteram o que já está no mundo e como é que outras criam outros imaginários. Então, isso para mim foi muito potente para pensar a cena, né? Quais são as práticas que estão reiterando o que já está e quais são as práticas que estão emancipando coisas, né? E modos de existir. Então foi por conta disso, né, que eu me aproximei da sua leitura. O projeto Mulheres em Cena é um projeto que reúne artistas mulheres de dança, teatro e performance. A ideia é a gente, durante uma semana, todas as noites, a gente tem trabalhos artísticos sendo apresentados, mas não só, né? A gente tem conversas, oficinas, uma imersão esse ano. Então, tem pessoas que estão acompanhando todo o projeto, estão dormindo lá no Casulo, que é um espaço que a gente tem aqui. E esse processo imersivo, né, de trocas tem sido muito potente para o projeto, para a gente pensar estratégias, pensar em como construir redes, né? Então, não é um projeto só de difusão de trabalhos, mas é um projeto de construção de redes. E aí, nesse sentido, a gente tem agregado também algumas discussões teóricas, né? E parcerias com a academia. E aí, isso é parte do projeto nessa perspectiva. A gente tem 2 encontros online, hoje e sábado, que são encontros que vão trazer também questões conceituais, não totalmente relacionados às artes da cena, mas que a gente vai construindo pontes aqui. A ideia é essa, a gente está aqui, né, num público amplo, tem bastante artista, mas acredito que não só, e a gente vai dialogar nesse sentido, construindo essas pontes. Então é isso, Margarete, muito obrigada. Vou passar a palavra para você. Pronto. Bom dia para todos, todas, todos. O prazer é meu, Vanessa, de participar desse projeto, né, desse trabalho, e de assim trazer, quer dizer, nem imagina, quando você faz um trabalho, você não imagina que você possa contribuir, não é? E, de repente, é muito gratificante que as pessoas encontrem no seu trabalho possibilidades. Afinal, é para isso também que a gente está fazendo, né? Como vocês também, né? Bom, então, nós combinamos. Para quem não me conhece, eu sou a Margarete Rago, sou professora aposentada, colaboradora. Eu já cheguei no topo da carreira, aí me aposentei.
também já chegou na idade, né? Da Unicamp, do Departamento de História, mas eu sou formada pela USP em História, e depois eu fiz Filosofia também, e adorei, né? Adorei fazer Filosofia na USP, foi maravilhoso. Então, eu sou paulistana, né? Mas a Unicamp é um paraíso, entendeu? Realmente foi lá que eu me encontrei, pude fazer mestrado, doutorado, livre docência, titulação, e me tornar professora, e por conta disso eu fui parar na Columbia University, chiquíssima, entendeu? Então eu adorei. E eu sou colaboradora porque eu tenho orientandos, e a gente tem um grupo de pesquisa, né? Nós trabalhamos muito com a questão do gênero, da subjetividade, a partir do Michel Foucault. Michel Foucault é a nossa grande referência, né? Afinal, eu também fiz filosofia na USP, lá encontrei o Michel Foucault, 50 anos atrás, e fiquei apaixonada para sempre. Bom, então nós combinamos que o tema seria feminismo, subjetividade e verdade, e a ideia é, portanto, também trazer essa questão da contribuição dos feminismos na crítica a um imaginário que é misógino, racista, sexista, não é? Todo mundo sabe isso, falocêntrico, isso e aquilo. Isso já tem sido bastante denunciado, né? Mas é interessante também marcar onde os feminismos se transformam. E eu pensei nessa questão dos modos de subjetivação. Então, para facilitar minha exposição, eu pensei em dividir meu texto em 3 momentos, para ser, assim, organizar, né? Uma primeira hora eu vou falar sobre esses temas, depois a gente abre para conversar, e eu pensei em dividir em 3 momentos. Uma é pensar quais são as nossas referências, né? O que está em jogo. O segundo seria trazer, então, os feminismos, onde os feminismos quebram, transformam, subvertem, transgridem, colocam outros modos de viver, possibilidades, né, de modos de viver. E o terceiro, eu quero passar uma artista, que é uma fotógrafa performática, que eu acho muito engraçada, para falar a verdade, que eu amei encontrar quando eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, e eu vi uma exposição dela e fiquei apaixonada pela Cindy Sherman. E como ela só fala de si, eu resolvi trazê-la, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática. Agora, a ideia também é sugerir, e quem estiver interessado ir atrás, porque, claro, que existem trabalhos especializados sobre o que eu estou falando. Bom, então, no primeiro momento, eu queria falar então sobre essas 2 heranças, né, essas 2 tradições que nós temos, né, mas uma predomina, né, na maneira de se pensar, na maneira de falar de si, na maneira de se olhar, ou, como Foucault vai chamar, os modos de subjetivação. Foucault fala que o indivíduo, o sujeito, se constitui a partir de modos de sujeição e de modos de subjetivação. Modos de sujeição, tudo que a normatividade social, né? Quer dizer, as mulheres sabem muito bem, os homens também, né? Os homens sabem muito bem também que não pode ficar chorando, não pode uma série de coisas. A mulher não pode umas coisas, o homem não pode outro, né? Então, há uma normatividade que você se adequa, né? E o Foucault vai chamar isso de modos de sujeição a essas tecnologias de poder. Mas o indivíduo resiste. Não pode, porém, né? Cada um resolve como faz. Então, existe o espaço da resistência, da liberdade, e para o Foucault, ao contrário do que dizem os seus mal-intérpretes, onde há poder, há resistência. Para ele, a questão é um jogo relacional, não dá para pensar estanque. Claro que quando você está analisando, você tem que dar um tempo e estudar um lado e depois o outro. Mas é óbvio que também precisa prestar atenção quando ele está dizendo que ele está falando de modos relacionais, não é? Mas vamos ficar, então, pela questão da subjetivação, não da sujeição. A sujeição a gente sabe muito bem, né? Eu acho que a gente conhece e tal, mas a subjetivação a gente fala menos e tem uma visão, às vezes, um pouco... Bom, só para lembrar, o Foucault morreu em 84, né? Eu tinha 20 anos na década de 70, era estudante da USP. Ninguém tinha ouvido falar na palavra subjetivação. Aliás, nem se falava em subjetividade, né? Quer dizer, você, para ser militante revolucionário, você tinha que deixar de ter olho azul, você devia virar periférica, você devia ser trabalhador de fábrica, né, operário e tal, você devia se abrir mão de você, né? Enfim, então ninguém falava em subjetividade, quer dizer, o termo foi aparecendo ao longo da década de 70 e os trabalhos dele, sobretudo da década de 70 até 84, quando ele morre. E ele traz essa questão. E o que o Foucault traz?
ele traz, ele deixa muito claro que nós temos duas tradições de relação da gente, de eu comigo mesma. Uma é a que imperou, que está aí, que é a tradição cristã. Nasce, obviamente, nós estamos no século XXI, num tempo que começou no século I, né? Antes não tinha acontecido nada, viu? Então, é a tradição cristã que imperou e está aí. E a outra é a tradição grega, que foi silenciada pela tradição cristã. Né? Os cristãos disseram, olha, esses caras são pagãos, sabe o que é o... Travou, gente. Acho que ela travou, é. Poxa, a fala dela tava tão legal. Peraí. A gente está com 5 co-hosts, mas quem trava é quem está falando. Não dá, gente. Peraí, vamos... Ela vai voltar. Gente, que comprida essa travada. Pode ser até que ela tenha caído. É, Ela caiu. falou que caiu a internet da rua. Caiu a internet. Peraí. Será que eu vou pausar a gravação, né? É. Tá no celular, Margarete, ou voltou o Wi-Fi? Tá sem áudio. Ela não tá nem ouvindo o que a gente tá falando. Tem que Ah, não tá aumentar o ouvindo, áudio. será? Não tá, porque senão estaria o microfonezinho. Sim. Me deu uma nostalgia agora daquele. Tá me ouvindo? Olha, eu estou te ouvindo agora, abriu o computador, então eu vou tentar entrar por lá, tá bom? Tá bom. Um minutinho. Ou você acha que eu continuo por aqui mesmo? Você tá com Wi-Fi no computador? Tô. Sim. Quer tentar não sair daqui até entrar lá só para garantir que não vai mais cair? Fica aí. Deu agora? Meu Deu. desculpa. Agora você pode sair do celular agora. Tá, então peraí. Oh, meu Deus, é muita coisa. Peraí, só... Vão ficar dois, né? Pronto. Pronto. Deu certo? Deu Bom, então certo. vamos voltar. Bom, se tiver problema, a gente não passa as imagens ou passa menos, né? E Tá para... bom. Tá, tranquilo, tranquilo. Bom, então, voltando, então, são duas tradições, uma que predominou e que silenciou a outra, e a gente não estudou, não aprendeu, não passou a outra. Porém, diz o Michel Foucault que não passou, mas passa. Passou e afetou os movimentos revolucionários do século XIX, do qual nós somos herdeiros. Né? Afinal, feminismo, socialismo, anarquismo, marxismo, nasce tudo no começo do século XIX, né? E afetam a gente até hoje. Quais são essas duas tradições que eu estou falando? A dominante é a cristã, e a outra é a tradição greco-romana, tradição grega. Nos dois casos, você tem uma formulação, uma proposição de relacionamento de si para consigo. A que nós conhecemos, a que predominou, é o modelo cristão, que diz, você não sabe de você, quem sabe de você é o pastor, porque é ele que está em contato com Deus, e ele que vai dizer quem você é e o que você deve fazer, porque você pode ter o diabo no corpo, vai ver que o que você está querendo não é você que quer, é o diabo que está fazendo você querer, enfim. Existe uma coisa chamada pecado original, né, inventada nos séculos II, depois de Cristo, que diz que a Eva né, foi seduzida por uma serpente, comeu a maçã e levou todo mundo à queda, coitadinho do Adão. Então, ele também entrou na dela, o primeiro casal já não deu certo, né? E aí a humanidade ficou marcada por uma natureza pervertida. E não tem jeito, não vai tirar isso nunca, por isso que vai ter que se confessar a vida inteira, vai ter que se vigiar a vida inteira,
vai ter que se vigiar não só seus atos, mas seus pensamentos, seus sonhos, tudo, porque vai saber quem que é que está no seu corpo, se é você mesmo ou se é o demônio que está fazendo, igual fez com a Eva, está fazendo você querer, entendeu? Bom, existem trabalhos maravilhosos no assunto, principalmente de um crítico literário chamado Stefan Greenblatt, que foi traduzido pela Companhia das Letras. Eu vou dar o nome do livro, que é Ascensão e Queda de Adão e Eva. Imperdível, imperdível. Ele é um especialista em Shakespeare, brilhante, maravilhoso, aposentado da Harvard, mas o livro é impressionante, assim, é um show de bola, entendeu? Bom, então, essa é a tradição que diz que você, quando você olha para você, não é bem para... Você tem que tomar cuidado, porque você precisa do outro, você precisa do poder pastoral, do pastor, você é rebanho. Rebanho não sabe de nada, né? É massa ignara. Quer dizer, uma coisa inacreditável de ver uma pessoa ficar feliz por dizer que ela é rebanho e aceitar o poder pastoral, uma autoridade que, né, te fala, sei lá o quê, e diz quem você é, o que você deve fazer, como você deve pensar, e que está errado você desejar a pessoa do mesmo sexo, e que está errado você não sei o que lá, e está errado. Bom, não precisa dizer que essa tradição foi apropriada no século XIX pela medicina, pela área do direito, né? Nasce a criminologia, e com a teoria da degenerescência. E essa teoria vai dizer que algumas pessoas nascem e na evolução das espécies progridem e outras ficam para trás. E não vão nunca, tende a desaparecer. E segundo a classificação do mais célebre criminólogo, que é o fundador da criminologia, que é o César Lombroso, nome de rua em São Paulo, aí na Barra Funda, e, aliás, no Bom Retiro, desculpe, não é na Barra Funda, é no Bom Retiro. E, aliás, ganhou um shopping center chamado Lombroso Mall. Esse vai dizer que os homens existem os normais e os delinquentes natos. E nas mulheres existem as normais, as castas, e as degeneradas natas. E que está no corpo. Degenerada nata tende a ser prostituta, pode reparar que tem quadril grande, testa curta, os dedos não sei como, nariz, craniometria, todas essas teorias que todo mundo conhece, mas tem muita gente que acredita, né? Não é só que conhece, aceita. E isso tem base no cristianismo. Assim como tem base no cristianismo o neoliberalismo, que vai dizer que você deve ser livre, mas livre para ficar adequado à figura que o mercado quer que você seja, né? E as pessoas compram esse discurso. Então, eu quero dizer que é uma linha de continuidade entre o cristianismo, que é apropriado, claro, e transformado, reelaborado, tal, mas vai fundamentar a teoria da degenerescência. Só que uma coisa é a religião, outra coisa é o discurso científico da medicina, do século XIX. E agora o neoliberalismo, eu falo mais para frente um pouquinho do neoliberalismo. Então, essa é a cultura que predominou. E nessa cultura, a mulher ou ela é casta, mãe, nasceu para ser mãe, para cuidar de filho, tudo que ela quer nessa vida, ou ela é sexualizada demais, ela é perigosa, ela sabe como é, né? Não sabe se comportar, irracional, inferior. Tudo isso que já foi denunciado. Eu não vou me alongar, porque todo mundo sabe já bastante essas denúncias, e é óbvio que as mulheres negras são mais atacadas ainda do que as brancas. Isso também está sendo muito denunciado no Brasil hoje, nos Estados Unidos desde a década de 60, né? Que o Black Panthers, o movimento feminista negro, branco e tudo, tem trabalhado essa questão do racismo. Então, eu acho que a gente conhece muito isso, né? E sabe que há muita crítica a essa maneira de relação consigo mesmo, a esse modo de subjetivação, mas há muita defesa também, não é? E por que eu estou falando desse modelo? Porque o modelo da confissão predominou no discurso autobiográfico. Quer dizer, desde o Rousseau, né, o modelo de discurso, de narrativa autobiográfica que predomina é o modelo confessional. É a ideia de que você tem que olhar para você mesmo e descobrir você no fundo do seu coração, porque você já nasce assim. Tem uma natureza humana que, assim, você nasceu para ser artista. Ele nasceu para ser jornalista. Quando ele era criança, ele já ficava entrevistando as pessoas, né? O outro nasceu para ser biólogo. Ele já gostava de estudar o corpo, desde que nasceu, quando era bebê. Entendeu? E essa ideia de essência, obviamente, é uma prisão, não é? Porque ela quer dizer que existe um destino.
E o Foucault vem fazer a crítica dessa ideia de destino. Quer dizer, não só o Foucault, mas a filosofia da diferença. Foucault, Deleuze, Derrida, tanto que Derrida vai trazer a palavra desconstrução, que não é destruição, que todo mundo confunde, porque não existia, porque ela é uma palavra nova, quer dizer, nova tem 50 anos, mas eu acho que 50 anos depende da época, é pouco tempo. Para quem é historiador, 50 anos não é nada, foi ontem. E para mim, que sou mais velha, também foi ontem, eu tinha 20 anos. E chegou e a gente, o que quer dizer isso? Não vou falar, não é? Bom, então, o modelo confessional é o modelo que predomina nas narrativas autobiográficas, especialmente dos homens, que antigamente as mulheres não falavam de si, né? Você vai procurar autobiografia, só tem de homem para se promover. E era muito um discurso de mostrar como ele cresceu, porque, no fundo, ele já sabia que desde criança ele nasceu para ser o capitalista poderoso que ele é hoje, né? Enfim, então é um discurso, vamos dizer, atualmente muito criticado pelos teóricos da narrativa autobiográfica, como Gusdorff, o Philippe Artier, Starobinsky, né? Tem vários autores que discutem a questão da narrativa autobiográfica, e no feminismo, as feministas que vão falar da narrativa autobiográfica feminista, não só feminina, feminista. Bom, e a outra tradição, a que a gente perdeu, mas passou, né? É a tradição dos gregos, que vão dizer o seguinte: você não nasce nada, você nasce um campo de forças, e você tem que se trabalhar, se elaborar, se esculpir, para você se tornar uma pessoa digna, para você se tornar uma subjetividade ética, para você se tornar uma pessoa que merece ser política. Só pode cuidar da cidade, ou seja, só pode ser político quem sabe de si. Quem não sabe de si, desaba sobre o outro. Por exemplo, bêbado. Bêbado é uma pessoa que não tem autodomínio, não consegue cuidar de si. Então, ele não pode ser o político, ele desaba sobre o outro. Mas não é só o bêbado, né? O corrupto, digamos assim, e a gente tem uma experiência, né, de política meio assustadora, né? O corrupto também é uma pessoa que não sabe de si, porque ele acha que ele é lindo, maravilhoso, né? E não, né? Bom, não vou entrar em detalhes, vocês entenderam o meu recado, imagino. Então, senão a gente conversa depois. Mas, enfim, para os gregos, existem artes do viver, artes da existência, na sua cultura, e você tem que usar essas artes do viver para se constituir. E nesse movimento de cuidado de si, que não tem nada a ver com narcisismo, o cuidado de si é um trabalho sobre si. Você não quer ser uma pessoa egoísta, não seja. Trabalhe, perceba quando você é egoísta, não seja. Quer ser generoso, quer ser, entendeu? Você pode se transformar. Você não tem essência. Você não nasceu para nada. Isso que o feminismo vai falar, né? Não sei se eu quero ser mãe, não é? Não sei se vai dar certo casar. Travou de novo. Tava tão bom, gente. Você vê onde ela Quando parou, né? engrenou de novo, né? Que ela tipo, começou meio. Tá, 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 tá. Aí quando ela engrenou de novo, gostosinho. Mas veja onde ela parou. Não sei se vai dar certo casar. Parou. Eu posso responder para ela: não, não vai dar certo. Suspensão agora. Ela falou que tá voltando. Não são pausas significativas, gente. Eu estou anotando as pausas aqui, viu? São muito significativas. São estratégicas, né?
Gladys, acho que você compartilhou sua tela. Oi. Eu acho que a Gladys compartilhou a tela dela. É. E aí? Ai, que coisa, não. Outra vez acontecendo isso. Tá abrindo Sim, o Zoom de novo. Olha, raramente tem isso. Faz muito tempo que não acontece, sabe? Abriu de novo aqui. tá no celular, né? Ou tá no computador agora? Abrindo de novo no computador. Recording in progress. Vocês estão vendo ou não? Sim, Voltou novamente. Voltou Ai, gente, novamente. ai, tá. gente. Eu saí da tela? Saiu. Foi uma Gente, a gente performance, né? desacostumou. Antes acontecia tudo isso na pandemia, agora, eu apertei uma coisa aqui. Eu estou Desculpa, muito gente. espantada também, porque faz muito. A gente tem reuniões frequentes online, e fazia muito tempo que não acontecia isso, mas é uma construção que está aqui do lado. Eu estou ouvindo o barulho da construção, acho que tem a ver com eles. Enfim, desculpe, viu? Pode Tá continuar. bom, tudo bem, vamos continuar. Então, continuando, os gregos vão dizer isso, que você tem que se embelezar, se esculpir, se transformar numa subjetividade ética. Então, é isso que eu queria dizer. E essa tradição foi a que a gente deixou de lado por outra que disse que você tem que renunciar a você mesmo, porque você não sabe de você. E é muito louco isso, porque é exatamente essa tradição que fala para você renunciar a você mesmo, que você não sabe de você, você tem que ouvir o pastor, é que vai criar a cultura do narcisismo, né? E faz um certo sentido, porque, na verdade, a cultura do narcisismo não é um amor a você mesmo, é um amor a uma imagem produzida para você, não é? Quer dizer, o narcisista não é a pessoa que se ama, ele ama a imagem que ele tem dele, que às vezes não bate, né? Precisaria ir para uma terapia, né? Um psicanalista, um psiquiatra, iam fazer muito bem, mas em geral essas pessoas não vão. Então, eu queria dizer isso, que cuidado de si dos gregos não tem nada a ver com cuidado de si narcisista. É uma ideia de que para cuidar de si, cuidar do outro, você tem que cuidar de si. Senão você não sabe quem você é. E esse cuidado de si é algo que acontece também relacionalmente, porque você depende do olhar do outro, mas não é um olhar de autoridade como pastor. É mais para um olhar de um amigo, de um guia, de alguém que você aprecia, que te inspira, não é? Eu adorei uma vez quando eu ouvi o Caetano Veloso dizer que quando ele tinha inveja de uma pessoa, ele transformava a inveja em inspiração. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, entendeu? Quando eu ficar com inveja de uma pessoa, eu vou copiar e vou admirar a pessoa. Estou fazendo isso, viu? Bom, faz tempo que ele falou isso, mas eu adorei essa ideia do Caetano Veloso. Então, esse é meu primeiro ponto, é trazer essas duas tradições, uma silenciada, esquecida, mas que passou, não é? Tanto que afetou os movimentos de contestação, os movimentos de resistência, e a outra que predomina e penetrou, inclusive, na esquerda, né? Porque, não é? Quer dizer, se você pensar na militância da década de 60, que eu lembro, eu era estudante da USP, 70, né? Você tinha que se anular, porque você era de origem pequeno-burguesa, tinha olho azul, você tinha que se anular para ser. Então, eu me lembro muito bem que nessa época eu queria ser feia, entendeu? Porque militante era feio, então eu queria ser feia também, entendeu? Quer dizer, abrir mão. Conclusão, uns anos depois eu fui parar no psiquiatra, né? Eu tô bem hoje porque eu faço terapia desde então. Não tem como. Bom, então, quer dizer, essa ideia. Agora, o que eu acho fundamental de reter é que o Foucault trouxe eu achei impressionante o que ele trouxe nesse último livro, que saiu em 2020 no Brasil. Ele morreu em 84. Por que o livro sai em 2020 e na França em 2018? Que se chama As Confissões da Carne, é o volume 4 da história da sexualidade. E ele vai dizer que o cristianismo produziu uma cisão na interioridade do indivíduo. Nós somos pessoas cindidas, o que para um grego seria um absurdo, porque o grego sabe de si, ele precisa do outro, mas tudo bem, eu sei de mim, deixa comigo. Agora, é interessante pensar que o feminismo vai falar isso.
Então, eu vou puxar para o meu segundo ponto, que é trazer o aporte feminista. E o feminismo, aqui vem o feminismo, de cara. Olha, eu não sou essa mulher que vocês estão falando que eu sou. Eu não sou burra, eu não sou casta, eu não sei se eu quero ser mãe, eu não sou nada disso que vocês estão... Irracional, hã? Como assim? Não é? Assexuada, hã? Então, o feminismo veio dizer, eu jogar fora essa identidade, fazer a história dela, né? Eu sou da turma que fez história das mulheres, para mostrar de onde vem essa ideia, que é do século XIX, que mulher nasceu para ser mãe, não é da corte do século XIV, né? do Luís XIV, nenhum aristocrata acha que nasceu para ser mãe. E essa tradição, né, que bebe no cristianismo, vai ser questionada pelo feminismo, mesmo que o feminismo não fale, né? Eu acho que a teorização disso aparece mais tarde, né? Na década de 90, que sobretudo as feministas americanas, ou a Johanna Oksala, que é da Finlândia, está dando aula nos Estados Unidos agora, essas feministas vão fazer essa discussão. A Margaret McLaren, que tem um livro que nós traduzimos até chamado Foucault, Feminismo e a Subjetividade, porque ela vai trazer essa discussão que o feminismo não traz muito, no Brasil, pelo menos. No Brasil, acho que assim, a questão econômica é muito forte, né? Questão de salário, de etc. E a questão da denúncia da violência, violência que é realmente imensa. Mas se fala muito pouco da questão da subjetividade, na minha opinião. E por isso que eu acho que eu estou trazendo a discussão. Agora, o feminismo tem uma contribuição impressionante. É claro que a gente tem que pensar que o movimento feminista não nasce sozinho, né? Ele renasce, né? Num contexto, na década de 70, de movimentos sociais. Né? Tem o movimento gay, teve a Revolução Sexual, teve a Revolução Cultural, teve Ney Matogrosso, a Tropicália, né? O Zé Celso Martínez Correia, né? No que uma esquerda foi presa, a outra explodiu, né? Na década de 70, no Brasil. E esses movimentos todos, e o movimento feminista, sobretudo. E o movimento feminista fez o quê? Fez críticas contundentes, criticou uma narrativa que era aquela que estruturava o nosso discurso também sobre a gente mesmo. Por exemplo, criticou a ideia de público e privado. Falou assim, como assim? Aborto é uma questão do privado? Excuse me. Né? Violência doméstica, não é aquele papo, casal, não se mete a colher, né? Como assim? Não é? Então, o feminismo fez a crítica dessa noção de política, dessa noção de público e privado, de ficção e realidade, de intimidade e de política. Quer dizer, o feminismo trouxe uma crítica contundente. E, portanto, ao fazer a narrativa, né, as feministas começaram a falar por que as mulheres não têm história. Aliás, porque as mulheres não contam as suas histórias. Porque não existem narrativas autobiográficas de mulheres, só tem de homem poderoso, né? Homem que deu certo, não é? E então as mulheres começaram a ir atrás e falar, mas quem são nossas avós e bisavós? E para isso você precisa de narrativa autobiográfica também, de quem pode falar, né? De quem está vivo. E quem está morto, às vezes deixou algum livro, ou às vezes não, né? Então, mas você tem uma tradição enorme também dos feminismos. Por exemplo, a Norma Teles é uma professora aposentada agora, mas tem um livro lindo chamado Encantações, sobre as escritoras do século XIX, que não aparecem nos livros de literatura. Estão aparecendo agora, muito recente, 50 anos depois da briga feminista. Né? Agora estão aparecendo. E uma delas, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, que é a Gabriela Trevisan, uma doutoranda minha, atualmente está estudando, publicou já um livro sobre a escrita feminista. É impressionante as críticas que ela faz nos seus romances, entendeu? Quer dizer, porque se a mulher não consegue fazer uma narrativa autobiográfica, ela fala pelo romance, né? Ela faz uma ficção, né? E faz a denúncia. E é muito impressionante esses trabalhos, entendeu? Você fala assim, cada mulher muito impressionante que foi apagada da história, né? Eu trabalhei especialmente com as mulheres anarquistas, né? E assim, a Maria Lacerda de Moura, para mim, foi uma grande surpresa, né? Uma mulher que, em 1924, publica A Mulher é uma Degenerada, maravilhoso, né? Amai e não vos multipliqueis, 1932.
Quer dizer, e assim como a Maria Lacerda de Moura, só que assim, o livro do cara que ela está contestando, você acha. O dela você não acha, né? Quer dizer, você acha agora porque tem algumas editoras feministas, alternativas, então você... Mas assim, o Paulo Prado tem mais de 22 edições. E eu nem vou falar do Paulo Prado porque eu fico irritada, entendeu? Com as coisas que ele fala do povo brasileiro, não é só das mulheres, é do povo brasileiro, que é triste. E triste para ele quer dizer melancólico. Melancólico quer dizer, sabe o quê? Excesso de sexo. Está todo mundo prostrado, igual Jeca Tatu. É o povo do corpo, da alegria, do paraíso tropical, entendeu? Então não produz muito. Paulo Prado, o tio do Caio Prado, racista, misógino, 22 edições. A crítica dele, você não conhece, não, né? Ninguém sabe quem é, Maria Lacerda de Moura. Então, eu penso isso, que os feminismos trouxeram outras formas de narrar, de narrativas de si, né? Que não compartilham essa ideia de que você já está pronto no fundo de você mesmo e que você tem que olhar para dentro e fazer essa hermenêutica de si. Aliás, o Foucault escreve um livro, é um conjunto de aulas, a hermenêutica do sujeito, para perguntar de onde que veio essa ideia, né? Porque para ele, né, não é bem aí, não é por aí, não é? Então, elas vão mostrando como essa é um modelo de olhar para si mesmo, que tem muito a ver com o discurso masculino de autovalorização, né? E os feminismos vão questionar esses modos da linguagem estabelecida social e culturalmente e que tem o masculino branco como referência, né? E, portanto, nós estamos falando agora de uma outra forma de narrativa autobiográfica. Porque, assim, por exemplo, um cara como Jean Starobinski, né, que é um intelectual brilhante francês, ele vai dizer isso, que uma autobiografia... Quer dizer, não é qualquer pessoa... Eu não sei se vocês gostariam de fazer uma autobiografia, né? Se alguém pedir para eu fazer uma autobiografia, eu vou falar, ai, não, é muito cansado, não tenho a menor vontade, sabe qual é? Não tenho a menor vontade. E aí eu entendi, quando eu li esses autores, que eles dizem que a autobiografia supõe uma ruptura subjetiva. Você vai falar de si como um outro, porque você se deslocou. Alguma coisa aconteceu. Então, você está se estranhando e olhando para você como o outro que você quer, entendeu? E ele vai dizer, eu vou ler um pouquinho o que ele diz que a autobiografia supõe o deslocamento do eu atual em relação ao eu passado, pois, citação, trata-se de descrever a gênese da situação atual, os antecedentes do momento a partir do qual se constitui o discurso presente, a cadeia de episódios vividos que traça um caminho, uma via que leva ao estado atual, de conhecimento retroativo. É muito interessante pensar isso, né? Eu não tinha tanta clareza quando eu fui... Porque o que eu fiz foi procurar algumas mulheres e pedir para elas contarem para mim como elas liam seu passado, né? Produzirem uma narrativa autobiográfica. Hoje, eu estou me dando conta de como isso é difícil, né? Se alguém me pedir, eu tô com vontade de falar, não, eu não estou com a menor vontade de ficar olhando para o meu álbum de fotografias, não é? Mas essas pessoas aceitaram e fizeram. E uma foi uma anarquista italiana que eu encontrei em Montevidéu. Eu conheci em São Paulo, mas ela morava em Montevidéu e eu fiquei 5 anos indo a Montevidéu, entrevistando, conhecendo. Foi maravilhoso. E outras foram mulheres aqui que eu achei, que eu admiro muito, como a Ivone Gebara, teóloga feminista e filósofa, que eu fiquei assim muito surpresa com ela, né? E olha o que a Ivone Gebara, vocês acham a obra dela, se quiserem, ela, décadas atrás, acho que na década de 90, ela fez uma entrevista e defendeu o aborto, freira. Então, ela saiu no jornal como a freira do aborto. Ela ficou famosa. Então, a igreja não expulsou ela da igreja, mas mandou ela fazer pós-doc lá na Bélgica. E aí, lá na Bélgica, ela fez um livro, fez pós-doc. E o pós-doc dela, traduzido, se chama Rompendo o Silêncio, uma fenomenologia feminista do mal. E olha o que ela diz nesse livro. Ser mulher já é um mal, ou pelo menos um limite. Nesse sentido, o mal que elas fazem se deve ao seu ser mal. O mal, né, que elas fazem se deve ao seu ser mal.
um ser considerado mais responsável pela queda ou desobediência do ser humano a Deus. Há, portanto, uma questão antropológica de base que trai um conflito na própria compreensão do ser humano. Quer dizer, a Ivone Gebara é maravilhosa, impressionante. As outras também são. A Melinha Teles, ex-presa política, é uma delas, está recebendo agora o título de doutora honoris causa na Unifesp, eu acho, agora em outubro. A Crimeia de Almeida, que foi da guerrilha do Araguaia, presa política também. E a Gabriela Leite, que é foi líder, né, já faleceu aí no Rio de Janeiro, das prostitutas, mas tinha feito sociologia na USP. E como eu fiz doutorado em História da Prostituição, quando eu publiquei o livro, ela me achou pelo livro, porque eu não tinha feito pesquisa com as prostitutas. Eu fiz pesquisa no arquivo, porque era 1890 a 1930. E, na verdade, eu pesquisei o discurso médico, mais do que as próprias... Não tinha discurso da prostituta, não tinha autobiografia de prostituta, né? Agora, aquela moça aquela senhora de Belém fez a dela, a Lourdes Barreto, chama Uma Puta Autobiografia. Saiu agora, esse ano. Mas a outra que existia era da Gabriela Leite, Mulher da Vida, né? Que se chamou de Gabriela, o nome dela é Otília, mas ela se batizou de Gabriela por causa da Gabriela Cravo Canela, para encher, né? Para questionar, ironizar. Não, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, entendeu? E eu conheci por causa do meu livro. E ela me telefonou e me levou no Rio de Janeiro, e lá fui eu na zona do Rio de Janeiro, para o meu grande espanto. E eu fiquei muito impressionada com a inteligência dela, no momento que o feminismo dizia que prostituta, você não devia nem conversar com elas, porque elas aceitam ser objeto. Lamentavelmente. Mas, enfim, então, esse era o segundo ponto que eu queria trazer, que o feminismo e os feminismos, né, que se expandiram agora, têm trazido profundas rupturas. E para completar essa conversa, eu vou passar rapidamente as imagens da Cindy Sherman, que é uma fotógrafa feminista norte-americana. Você pode passar rapidinho um pouco? Agora, o negócio é o seguinte, a Cindy Sherman quem que vai passar? O Cristiano, né? É o Cristiano. Tá aí, Cris? Enquanto ele vai vendo, eu vou apresentando. A Cindy, Tá. por que eu trazei? Porque a Cindy Sherman só se fotografa. Ela é uma fotógrafa que só faz fotografia dela, mas em nenhuma das fotos é ela, entendeu? Ela se usa para fazer crítica social, crítica feminista, fazer performance, ironizar a cultura, usando o seu próprio corpo. Então, o tempo todo é ela. E eu li também e eu vi em Nova York. Eu estava em Nova York em 2013, 2014, e eu vi a exposição dela no MoMA. E eu fiquei muito impressionada e fui atrás e fiz uma pesquisa. E o que me chamou a atenção também é que os jornalistas que contaram que quando eles vão entrevistá-la, nem assim ela é ela. Ela está sempre performatizando, entendeu? Está brincando com ela. Então, eu acho que é muito interessante essa ideia de crítica social pelo próprio corpo, né? Aqui a exposição que eu fui ver era assim, as fotos dela, todas são elas, gigantes. Mas pode passar, que eu acho que é mais interessante as menores, né? Isso era só para mostrar a exposição. Ela pegou essas fotografias cinematográficas e fez brincadeiras pondo ela mesma. Pode ir passando, assim, ela na cozinha, a moça jovem, inexperiente, que chega na cidade, está meio assustada com tudo, meio se sentindo insegura, ou é a mulher na cozinha, com a louça, no seu papel central de rainha do lar, ou é a mulher que aqui ela está com algo na mão que parece uma arma. Se você olhar no espelho, tem uma taça lá atrás e um paletó e uma fumaça, como se estivesse havendo uma briga, uma separação, não sei o quê, não é? Ela com uma carta, né, decepcionada, triste, não sei muito bem o que está escrito na carta, deve ser ele que disse que não vai chegar, que não quer, alguma coisa por aí. A mulher romântica, né, a jovem romântica esperando o telefonema.
ou a mulher assustada. Pode ir passando, são imagens que ela pega de filmes, né? Como a Marilyn Monroe. E aí ela vai tirando, brincando com a socialite, com a louca. Uma fase que ela esteve na Itália, ela brincou com retratos históricos. Tipo assim, quer ver? Essa imagem, olha a imagem sobre a qual ela trabalha. A próxima é a imagem com a qual ela está brincando, que é o Rafael com La Fornarina, de 1518. Aqui, por exemplo, ela está brincando com Caravaggio. Peraí, La Fornarina, quer ver? Mostra a anterior. Na anterior, você vai ver a diferença. Por exemplo, aqui o seio está caído, a barriga é maior. Quer dizer, ela escracha, digamos assim, o modelo que fez sucesso do Rafael, que é um grande pintor do Renascimento, não é? Então, ela fica jogando com as imagens. Por exemplo, aqui é o Caravaggio, ela está fazendo uma brincadeira com a figura, mostra a próxima, que é o Baco. Isso, é o Baco, o jovem Baco doente, né, do Caravaggio. Então, ela faz a brincadeira pondo ela. Pode ir passando para a gente... Quer dizer, note o seio de madeira. Aqui a moça, a jovem Simoneta está sem seio. Ela faz brincadeiras, né? Aqui também, novamente, o seio de madeira. Aqui uma cabeça da Judite, mas você não sabe se é real, é uma máscara, ou é uma... Quer ver? Vai para o original, é a próxima imagem. Aqui é a imagem do Botticelli, da Judite, cortando a cabeça do Holofernes, né? E aí ela faz uma brincadeira, esse mito da mulher fatal. Aqui, novamente, um seio de madeira e um bebê que você não sabe se é bebê, se é de boneca, se é de verdade ou de mentira, mas no original tá aí, é o neném. E o seio da Madonna aí não é de madeira, né? Quer dizer, é uma crítica à maternidade, né? Aqui no Piero della Francesca, vamos ver, o nariz, né? Olha, ela escracha o rosto da pessoa, né? Então, esse enaltecimento dos nobres, né? Pode ir passando e a gente vai para a próxima. Então, a minha ideia era mostrar como ela faz uma releitura e ironiza, não é? Essa tradição. Eu acho que essa é, né? Essa desfiguração do original que ela faz. Ou aumentando, ou pondo algumas coisas estranhas, né? Agora, nessa outra série, pode passar de outras cenas, também ela como, enfim, diferentes tipos femininos, vai. Eu acho que, assim, em todos há um sentido de ironia, né? A mulher, assim, do consumo, a mulher louca, a mulher bêbada, a mulher extravagante, a mulher, né, socialite, pode ir. A mulher desregrada, né? E aí tem um outro momento em que ela traz imagens assim mais violentas, né? Da desfiguração feminina, insinuando em alguns momentos, como no próximo, cenas de estupro. Quer ver? Na próxima, acho que isso fica mais claro. Nas próximas, né? Mas essa aqui. E essa aqui, você só percebe que é ela pela imagem que está refletida nos óculos. É uma cena de estupro, e se você só percebe a cena, completa a cena com a mulher, o rosto da mulher desfigurado ali. Então, a minha ideia foi trazer a Cindy Sherman, porque ela é muito famosa, e aqui é ela morta. O nome, eu vou pôr o nome da artista aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui no chat. Não sei se dá para ver. Deu? Deu Ela é sim. muito famosa. Se vocês puserem no Google, vocês vão encontrar muitas coisas, né?
E aconteceu que a gente estava estudando aqui essa questão da narrativa autobiográfica, e eu fui para os Estados Unidos, fui para Nova York e tinha essa exposição. Então coincidiu, não é? E eu achei incrível a maneira como ela... e ela faz muito sucesso, né? Ela é muito conhecida, eu também não conhecia, não é? Mas eu vi lá. Aqui em São Paulo, eu vi no MASP, mas só quando teve uma exposição do Caravaggio. E como ela faz essa brincadeira, tinha um retrato que ela faz a brincadeira. Mas eu achei que ficou diluído, né, no meio de muitas obras, então porque eu acho que o lance dela é você ver um monte. Né? Não adianta você ver uma, porque ela não está fazendo uma grande, bela obra, ela está fazendo uma crítica com várias imagens, fotografias dela mesma, né? Trabalhadas, tal, mas quer dizer, a questão não é fundamentalmente estética, acho que a questão é fundamentalmente política, né? Bom, gente, muito obrigada pela paciência, mil desculpas pelas interrupções, vai entender, não é? Não é comum acontecer isso, acho que foi porque eu falei mal do cristianismo. Mas deu tudo certo. A gente vai abrir, gente, agora para questões. Eu tenho algumas, mas eu vou fazer uma e aí depois a gente abre. Qualquer coisa depois eu volto. Margarete, essa relação do político sempre foi uma coisa que me intrigou nas artes, porque a gente tem uma fala pronta que é toda arte é política. Isso me intrigava muito, essa fala de toda arte é política. Quando você traz essa questão, né? Só pode ser político quem sabe de si, vindo dos gregos, que foi um pouco onde eu fui buscar o conceito de política também, na Hannah Arendt, enfim, porque achei que talvez buscando a genealogia do termo eu pudesse confrontar um pouco a ideia de que toda arte é política, para entender qual contorno que eu estava dando para o político. Aí eu pergunto para você em relação a isso, né? A esse pensamento do que é o político na sua pesquisa, no que você vem fazendo aí com Foucault e depois com os feminismos. Porque pensando isso nas entrevistas das mulheres que você fez, todas essas narrativas para você, porque tem muita gente que fala, se relacionou, é político, mesmo que seja para reiterar o que já está. É o seu modo político de ser. Mas nessa perspectiva de político, a partir de saber de si, a gente tem discursos e narrativas e artes que tem esse contorno político e outras que não. Então, a gente tem testemunhos políticos e outros não. O político estaria relacionado para você a esse saber de si, ou mesmo a reiteração do discurso para você poderia ser uma prática política, porque a política estaria na forma como você se relaciona com as coisas. Como que você pensa esse político? Olha, obrigada pela questão, muito inteligente sua pergunta, tem que pensar mais, eu acho. Porque quando eu falei não pode ser político quem não cuida de si, eu estava pensando nos homens políticos, nas pessoas políticas, entendeu? Eu estava pensando, vocês sabem quem, né? Nas pessoas, o ministro, o vereador, o deputado, o presidente, não é? Eu estava pensando nessas figuras que no Brasil se aceita, quer dizer, na cultura ocidental, que seja uma pessoa corrupta, uma pessoa, não é, um imbecil. Nós tivemos uma experiência desastrosa aqui, e como essa pessoa se torna política. Quer dizer, na Grécia Antiga, essas pessoas não teriam condições de ser cidadãos, portanto, eles não poderiam ser políticos, exercer papel político. Agora, ao mesmo tempo, né, você me faz pensar, então, na noção de política, né? E eu entendo que, eu não sei, para mim, eu estou muito ligada à ideia de que o político passa por transgressão, não é? Quer dizer, não reiteração. E, na verdade, eu entrevistei pessoas que eram ou anarquistas ou feministas de esquerda, não é? Quer dizer, eram pessoas de esquerda, super críticas, não é? Que também entendem que estão fazendo política, não é? Como eu acho que a arte da Cindy Sherman, não é? Não é uma arte que se entende que é uma arte política, porque é uma arte que está fazendo a crítica dos valores, a crítica da moral, a crítica do imaginário, a crítica de um modo de pensar hegemônico, que é racista, sexista, cêntrico, binário, tudo isso que nós temos falado, excludente, né? Então, eu não sei, para mim, a questão da política não é apenas uma relação, não. Eu acho que, assim, quer dizer, não é qualquer relação que é política, né? Na minha concepção,
mas eu acho que também teria que pesquisar mais os autores que eu leio, né? A Hannah Arendt também, né? A política passa por uma crítica, né? Por uma crítica, senão não tem como, né? Eu não entendo como, quer dizer, uma adesão para mim não é uma atuação política, né? Quer dizer, a pessoa pode até dizer, a Damares pode dizer que ela é uma política, né? A ministra, mas para mim, me desculpe, entendeu? Está muito longe de ser política, uma pessoa política ou de ação política. Eu acho que o que ela faz é poder pastoral. E o poder pastoral é uma relação que nasce na igreja com o cristianismo, não existe antes do século II, III, em que o pastor é que tem a verdade e o rebanho é massa ignara. E o rebanho deve calar a boca, escutar o que o pastor fala, diz e fazer o que o pastor manda. Quer dizer, essa relação não existe na Grécia Antiga, mas não existe o Estado. Essa relação é fundamental para nascer o Estado. E o Foucault vai dizer, essa relação sai da igreja e cai no mundo. Uma relação de obediência, de submissão e de renúncia de si. O primeiro capítulo desse livro, As Confissões da Carne, do Foucault, se chama A Formação de uma Nova Experiência. E a nova experiência é a chegada do cristianismo detonando com a cultura grega. E a última palavra desse capítulo é: e o homem aprendeu a morrer para si mesmo. É muito forte, não é? Sim. E o homem aprendeu a morrer para si mesmo. É muito forte. Agora, eu acho que aí eu entendi por que os médicos que eu pesquisava sobre a prostituição só citavam Santo Agostinho. E aí eu também entendi por que os anarquistas nunca citam Santo Agostinho. Citam o Epiteto, o Epicuro, Diógenes, os gregos e os helenistas. Entendeu? Então, não sei, para mim, a política passa pela crítica. Sim. Senão não vejo muito sentido da coisa, né? Aqui vem, né? Se a gente vivesse num mundo anarquista ou num mundo libertário, Vocês sabiam que o oposto de misógino é filógeno? Misógino odeia a mulher, né? Que quem ama a mulher? É filógeno. Se o mundo fosse filógeno, a gente não estaria brigando tanto, não é? Mas a gente até saberia a palavra, né? Ninguém sabe a palavra. Eu também não sabia, aprendi com uma professora grega, francesa, que veio dar aula na Unicamp quando eu fazia doutorado, e eu aprendi a palavra filogenia. E fiquei impressionada, tanto de descobrir a palavra, como de descobrir que a gente não sabe a palavra, não conhece. Que é um outro lado, não dá para dizer que todo mundo odeia as mulheres, né? Tem homens filógenos, tem mulheres misóginas, então tem de tudo nesse mundo, não é? Agora, se a cultura não fosse misógina, a gente não teria que brigar tanto. Então, a cultura é muito violenta. E eu acho que isso é uma ação política. Essa briga é política. Sim. Nas mínimas instâncias, entendeu? A Heloísa está com a mão levantada. A gente Nós pode também trabalhamos com a ideia de micropoderes, não só macropoder, né? Pois não. A Heloísa está com a mão levantada. Quem quiser também falar, pode ir pela mão. E aí, acho que Pois não, fica. Heloísa. Oi, olá, bom dia todo mundo. Oi, Margareth. Obrigada pela fala mesmo. Eu estava pensando, e aí, isso agora que você acabou de falar, né, sobre também a Sim. oposição à ideia de misoginia. A gente está com barulho aqui, que as coisas estão sendo construídas aqui ao redor, mas enfim. É que eu estava pensando. Vocês estão ouvindo isso? Muito bem. Tá, Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu só fechar a janela Só 2 segundos você para que ver está se ouvindo ninguém vem. barulho. Gente, mas está infernal mesmo, né? Aqui no meu bairro, a quantidade de construções é É inacreditável. isso, é o mundo acontecendo, né? Enfim, mas o que eu queria dizer é que, tentando observar essa questão que é o tema dessa aula de hoje, também o que a Vanessa falou qual a dimensão política do autodepoimento da cena, né? Uma coisa talvez que tem me inquietado quando eu observo criticamente obras na cena, né? Fazendo inclusive um recorte mais enfático em relação à produção em teatro, que tomam a questão do feminismo e tomam as estratégias de narrativas de si, autodepoimento, documentos, nananana. Tem uma coisa que tem me inquietado, é uma sensação de que algumas obras, inclusive criadas, pensadas por mulheres,
se apresentam como como se fossem obras críticas e como se fossem obras com aporte feminista, e quando eu vou olhar mais enfaticamente e mais criticamente, ela parece reiterar determinadas lógicas. Ela parece... é a mesma coisa que estava se discutindo quando a Margareth fala do neoliberalismo, né? Que o neoliberalismo ele prega uma liberdade. Só que quando você vai analisar criticamente que ideia de liberdade é essa, ou em que sistema essa ideia de liberdade está sendo operado, aí você já abre os olhos. Então, eu comecei a pensar que me parece que como se tivesse uma concentração muito mais na ideia de objeto do que nas relações de força que se opera entre esses objetos, digamos assim, por usar a palavra objeto meio de uma forma abstrata. E aí parece que é somente uma lógica de o recuso ou adesão a um objeto, e não olhar criticamente as relações em relação às relações que se operam nisso. E aí me parece que quando se toma-se a si como um lugar meio puro, assim, como se nós não fôssemos construídos dentro dessas relações também, dentro desses sistemas. Como se só o fato, por exemplo, de eu ter nascido mulher, ou no meu caso, de ser uma mulher nordestina, e isso já configurar uma sequência de questões culturais, políticas, sociais, econômicas, enfim, como se isso já fosse suficiente para instaurar em mim uma contravenção de alguma coisa. Quando, na verdade, o meu corpo, assim como eu acho que todas nós, é construído a partir de uma dinâmica opressora e para funcionar como um esquema de opressão. Tanto, enfim, seja na via do oprimido, seja na via do opressor. E aí eu fico pensando nisso, sabe? Assim, de tipo... sei lá, por exemplo, ontem a gente, inclusive, estava na mostra e uma na Mostra do Mulheres em Cena, uma das obras reiterava um áudio a frase que me inquietou demais, que é: somos o que somos e não poderíamos ser de outro jeito. E eu fico muito crítica com essa frase, assim, como isso me parece sublinhar tudo aquilo que a gente... tudo aquilo que a gente está pensando contrário, sabe? Assim, só que aí, ao mesmo tempo, a gente acha que a gente está dizendo a subversão da coisa. Entende? Assim, o quanto me parece que a gente está num lugar muito confuso, que eu estou dizendo X, eu acho que eu estou dizendo X, mas na verdade eu estou dizendo Y, porque tem um certo imperativo do objeto e não pensar criticamente sobre as relações de poder que se operam entre esse objeto. Então, só o fato, de repente, de eu me afirmar como mulher, isso já denota uma série de coisas dentro da obra, dentro da produção artística. Enfim, é um comentário, não sei se de repente você poderia comentar, ou como que chega isso, como que atravessa. Vanessa, eu respondo? Sim, sim. Brilhante, Heloísa, brilhante seu comentário. Adorei. Adorei, porque eu estou pensando numa palavra que eu vou apanhar se eu falar, mas eu vou falar. Eu estou pensando que eu estou com medo, sabe do quê? A gente está fazendo a crítica do falocentrismo, né? Eu estou com medo que daqui a pouco nós vamos ter que fazer a crítica do ginocentrismo, né? Como diz o Michel Foucault, a questão não é tirar o homem da cadeira e pôr uma mulher, ou pôr um branco, ou pôr um negro, é destruir a cadeira do rei, né? E parece que as pessoas não estão levando muito a sério isso, né? Eu acho que você tem toda a razão. Não é suficiente eu dizer eu sou anarquista para eu ser anarquista, né? Por isso que eu acho que a tradição grega é muito interessante, porque você tem que se trabalhar, você nasce num mundo capitalista, não é? Você é cristão, capitalista, burguês, competitivo. Você nasce nesse mundo, você está ouvindo isso 24 horas. Você tem que se trabalhar na contramão. Você não tem uma cultura de esquerda disseminada no país, não é? Você tem uma cultura de direita. Quer dizer, antigamente até tinha alguma cultura de esquerda no país, não é? Na década de 60, 70, comunidades eclesiais de base, não sei o que lá. Tinha até alguma coisa. O Partido Comunista, né? O Herzog era o diretor da TV Cultura. Já pensaram que o Herzog era diretor da TV Cultura? Era comunista, né? Quer dizer, hoje eu acho que você tem uma cultura de direita, evangélica, religiosa, fazendo a cabeça das pessoas 24 horas. Então, não é assim, eu acordo e falo, não, agora eu vou ser feminista, pronto. Então, tudo que eu fizer vai ser feminista. Não, não é verdade. Isso é não questionar o sujeito. E é isso que o Foucault está falando. Nós precisamos construir uma ética do eu. E é isso que é difícil, porque se você falar isso, as pessoas entendem que ela tem que aparecer mais no Instagram.
mas eu, né? Aí aparece você tomando café com leite, tomando cafezinho, tomando água, tomando banho. Quer dizer, então, essa captura neoliberal do feminismo está acontecendo. E acho que há autoras discutindo isso. Uma delas é a Wendy Brown. Não sei se vocês conhecem a Wendy Brown. Ela é companheira da Judith Butler. A Judith Butler é mais conhecida, não é? Mas a Wendy Brown tem esse livro, em português, é Nas Ruínas do Neoliberalismo. E nós também fizemos um livro que é sobre contracondutas feministas. Depois eu posso passar também o nome. Discutindo, porque a Johanna Oksala, que eu falei também, a finlandesa, elas estão discutindo esse perigo de captura das pautas feministas pelo discurso neoliberal. E o neoliberalismo está dizendo para as mulheres, vocês têm mesmo que ser livres. Como assim? Imagina ter estupro na empresa. A mulher trabalha tão melhor que o homem, vai ter estupro, atrapalha tudo. Entendeu? Então, aparentemente é um discurso feminista, mas não tem nada a ver com feminismo, porque é um discurso de promoção do empresário de si mesmo. Foucault definiu que para o Foucault, o importante do neoliberalismo não é tanto, claro, privatizações, todas as políticas são importantes de fazer a crítica, mas ele está pensando na captura da subjetividade. Ele está falando, o neoliberalismo difunde um modelo de subjetividade que é o empresário de si mesmo. Ou seja, você tem que pensar que você é uma empresa. Você não é que você tem empresa, você é uma empresa, você tem que dar lucro, você é um capital humano. Então, aí eu fui ler, né? O Foucault citou, eu fui atrás. E ele citou o teórico do neoliberalismo chamado Gary Becker. Gary Becker, B-E-C-K-E-R, Becker. Esse Gary Becker morreu em 2014, da Escola de Chicago, Prêmio Nobel de Economia em 1992. Aí eu li o livro dele, Teoria do Capital Humano, Human Capital Theory. Sabe o que ele fala? Se você vai casar, casa com um homem mais alto, mais rico, mais bonito, mais poderoso, porque assim você já tem um nenê que vai ser um nenê já com capital humano mais avançado em relação aos outros, né? Dá mais lucro. Ele fala assim, nós não somos contra a homossexualidade, mas homem com homem vai ficar mais caro, entendeu? Do que uma mulher e um homem, porque um homem vai ter que fazer o papel de uma mulher, ele não sabe, ele vai ter que aprender, vai ter que ter empregado doméstico, entendeu? Então, Léo, homem e mulher. O que ele fala que a mãe, quando está grávida, ela tem que ficar mais na sombra do que no sol, na luz, porque aí o feto já nasce com um capital humano. Não, vocês não acreditam as coisas que ele fala, assim, hilário. Era para. Atualmente eu estou achando que as pessoas no hospício estão melhor, entendeu? Porque no hospício, as pessoas sabem que estão no hospício. Agora, fora, a loucura é generalizada e todo mundo acha que é normal, né? Entendeu? Então, eu acho que você tem absoluta razão e é importante que o feminismo reflita isso, sobre a subjetividade. Que políticas de subjetividade nós queremos promover? Que figuras de femininas nós queremos... feminina? O quê? Que nós queremos promover. Não é? A questão ética está colocada, é uma questão política, a ética é política, porque é uma questão de respeito em relação ao outro e a você mesmo. Uma questão de que mundo você quer, se é um mundo comunitário, que é um mundo individualista, capitalista, que passa a perna, corrupto e que vale tudo. Não é? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. E, aproveitando que você introduziu essa questão, eu também tenho me incomodado muito a concorrência, a competição entre os feminismos. Porque se o feminismo veio para cair de pau nas mulheres, então tem que mudar de nome, concorda? Quer dizer, se feminismo é luta de mulher com mulher, eu entendia que feminismo era uma luta contra um mundo masculino tradicional, patriarcal, dedé. Mas não uma briga de mulheres com mulheres, porque uma é branca, outra é negra, uma é indígena, outra é negra, uma é turca, outra é italiana, outra é cubana, uma é alta, uma é feia, outra é bonita. Bom, se for essa competição, então nós teremos que mudar de nome. E o feminismo se chamará outra coisa, não é? Porque, assim, se eu entendo que o feminismo esteja propondo não apenas espaço para a mulher, uma mulher ou um grupo existir, mas para que outras relações sejam estabelecidas. Criar um outro mundo, outras relações entre as pessoas.
outras relações de amor, de afeto, de carinho, de autoridade, evidentemente, de tudo. Mas outras relações em que você não massacre o outro, né? Em que você... O Foucault tem essa ideia de heterotopias, né? Espaços heterotópicos, outros espaços, né? Porque a gente não precisa de relações de poder. Embora elas existam e a gente acredite que seja necessário ter poder, eu não sei, eu tenho dúvidas também, né? Se não é possível um mundo solidário, entendeu? Eu acho que é possível, mas ninguém acredita nisso. A gente acredita um pouquinho só, né? Porque realmente é uma transformação que exigiria muito e o mundo está muito à direita, né? O mundo está muito conservador, o mundo está muito limitado mesmo. Voltou muito para trás, né? E eu achei uma entrevista do Foucault de 1977, olha, eu achei agora, o ano passado. A entrevista dele é de 77, e ele diz assim: nós perdemos todas as referências. Não tem mais para onde olhar e dizer o mundo é por aqui, ó, é Cuba, o caminho é por aqui, é Rússia, é por aqui. Não, perdemos todas as referências. Aí o cara que está entrevistando fala, mas então você é muito pessimista, né? Ele diz, não, eu sou otimista, porque eu acho que como a gente perdeu, a gente pode começar tudo de novo. Nós voltamos ao ano de 1830. Falei, nossa! Eu estava pensando assim, nós voltamos, eu estava olhando, não, Maria, nós voltamos a 1940. Eu estava achando que a gente voltou a 1940 em 2020. Ele, em 1977, acha que nós voltamos a 1830. O texto se chama La torture, c'est la raison. Não tem em português. Está nos ditos e escritos em francês. Você acha na internet. Foucault sempre se acha na internet, né? Mas é muito impressionante essa questão. E acho que sim. Então, acho que o tema da subjetividade é fundamental para os feminismos, porque é importante olhar para si mesmo para se desconstruir, né? Para se dessubjetivar, para fazer um pouco o que a Cindy Sherman está fazendo, né? Para você abrir um devir outro, né? Devir outro, as mulheres têm que devir mulher. Que nós temos que devir outro. O mundo é adulto, nós temos que devir criança. O mundo é dos humanos, da espécie humana, o mundo tem que devir animal. O mundo é masculino, tem que devir mulher. E as mulheres também têm que devir mulher. Olha isso. Que frase mais feminista, né? O Léo agora, Margarete. Tá Maravilhoso, muito Heloísa, bem. parabéns. Nossa, vocês estão arrasando com as perguntas. Vai lá, Léo. Comentários, né? Vai, Léo. Oi, Margarete, prazer conhecê-la. Muito interessante, porque eu também sou um apaixonado pelo Foucault, então eu estou estudando no livro dele O Corpo Utópico e as Heterotopias, então, que você justamente trouxe. E, para mim, dentro de um corpo de um homem, eu transitei muito pela pesquisa dessa não binarismo, da travestilidade, e o que o movimento transexual e travesti fala sobre mulheridades, né? Que você já, na pergunta da Heloísa, você veio trazendo bastante contexto para chegar nesse corpo que é incompreensível. Foucault fala que é um corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, aberto e fechado, utópico, absolutamente visível em um sentido. Sei muito bem o que é ser olhado por alguém da cabeça aos pés, sei o que é ser espiado por trás, vigiado por cima, surpreso quando percebo isso, sei o que é estar nu. No entanto, este mesmo corpo, que é tão invisível, é afastado, captado por uma espécie de invisibilidade da qual jamais posso desvencilhá-lo. E aí esse corpo invisível que ele traz remete dentro da minha pesquisa sobre o corpo gordo e negro, que muitas das vezes, que é onde a minha pesquisa está baseada, e muitas vezes isso fica a gênero, né? Dentro da própria pesquisa, um corpo de homem, se ele for muito gordo, ele vai perdendo essa característica física de saber se é um corpo masculino ou feminino. Então, dentro da pesquisa, eu olho para esse lugar e Foucault me traz muito essa inspiração, porque é um corpo que é desejado, é um corpo que é fomentado, mas ele é invisibilizado
invisibilizado, e dentro da pesquisa eu chamo de corpos desviantes, né? Queria saber um pouco, dentro de tudo isso que você já trouxe, queria um pouco do seu olhar sobre esse recorte, né? Sobre como que a gente vem atravessando sobre esse polo da misoginia da filoginia, como que isso vem atravessando e como nós, enquanto indivíduos, podemos, e pesquisadores do corpo, podemos começar a trazer esse recorte para esse recorte específico, né, de corpos gordos, dentro de um contexto de um corpo negro, por exemplo, né, que é um corpo interseccional. Nossa, que bonito, Léo. Eu não tinha pensado nisso, no corpo gordo negro. Você conhece o trabalho da Fernanda Magalhães? Não. Anota o nome dela. Fernanda Magalhães é uma artista obesa. Então, ela faz fotografias, performances com a obesidade dela. Uhum. Há pouco tempo ela é amiga também, ela fez doutorado na Unicamp, mas ela mora em Londrina. E há pouco tempo ela fez no Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista. Uhum. Aliás, queria lembrar para vocês que está tendo uma exposição na Avenida Paulista da Orlan, né? Uma artista também, que eu acho que vale a pena de ver, que faz uma brincadeira com o quadro do Courbet, de 1866, que é a origem do mundo. E ele põe um órgão feminino, né, uma mulher, o órgão feminino, é um quadro famoso, Origem do Mundo. E ela fez, há pouco tempo, umas décadas atrás, ela fez a origem da guerra, e pôs o órgão masculino. E ela ficou famosa. E agora ela está aqui numa exposição no Sesc Paulista, na Avenida Paulista. Ela é francesa, né? Mas eu conhecia dessa outra obra. Mas então, esse tema que você trata, eu, para falar a verdade, não sei falar, eu acho que você já falou sobre esse tema, porque avançou muito, né? Assim, até onde eu tinha ido, assim, eu não tinha pensado na questão do corpo obeso e negro, entendeu? Quem tem essa reflexão, eu acho, é a Fernanda Magalhães, né? Fazendo essa discussão. Mas eu não tinha pensado nisso, na desfiguração, né? Porque dentro do processo da sociedade a gente tem esse corpo que ele é descartado, e Foucault traz isso ele é desvencilhado, né? Ele diz aqui que ele não pode, ele é visto, ele é notado, mas ele é invisibilizado por toda essa construção social, histórica que você já trouxe, né? Mas como que hoje a gente pode pesquisar para que isso seja de um lugar de poder, né? Existem as pesquisas e as performances, peças de arte acontecendo, mas aí isso ainda é muito ínfimo quando a gente fala sobre corpo e sobre pesquisa de corpo, né? A gente tem algumas referências de artistas, estudiosos que estão falando sobre isso. Tem a Roxane Gay também na Universidade de Nova York, que fala sobre comunicação, que ela também é um corpo negro, gordo e latino-americano, mas o quanto que esse corpo incompreensível, né? Que é esse corpo que vai sendo colocado, e eu achei muito interessante que Foucault traz isso na primeira Corpo tópico, né? É porque assim é muito fora dos padrões, né? E acho que assim, vamos dizer, a dominação capitalista está muito mais sofisticada hoje, né? Neoliberalismo tem essa Wendy Brown, ela fala isso, olha, a racionalidade neoliberal dissemina o modelo do mercado para todos os domínios e atividades, mesmo onde não se trata de dinheiro, e configura os seres humanos exaustivamente como atores do mercado, como homo econômicos. Quer dizer, é uma ideia de liberdade, mas é uma padronização assustadora, né? E há um modelo de corpo, modelo de peso, modelo de rosto, modelo de... Assim, a coisa invadiu áreas que antigamente eram impensáveis, né? Quer dizer, agora, por outro lado, as respostas também são impressionantes. Eu, pessoalmente, nunca tinha pensado na obesidade e corpo negro, entendeu? E eu nunca li nada sobre isso. Quer dizer que vocês estão abrindo também outras frentes de reflexão, né? Mais específicas que são importantes, né? Claro. Mas eu, francamente, nunca tinha lido nada. Quer dizer, a gente trabalhou mais essa questão do corpo negro da mulher, né? Assim, da herança, Gilberto Freire, né? Esse Paulo Prado, é assustador o que esses caras falam, né? Entendeu? Quer dizer, essa sensualização do corpo negro, né?
É de Uhum. homens e mulheres, né? Acho que é de homens e mulheres, mas não é o corpo negro gordo, né? Aí o corpo negro gordo é descartado como o corpo negro branco, ou o corpo branco gordo, né? Quer dizer, essa questão da obesidade, né? Uhum. Mas eu não sei, é provável que na literatura americana, porque nos Estados Unidos a questão da obesidade é diferente daqui também, né? Quer dizer, uma Uhum. coisa assim muito diferente, assim, eu nunca vi uma obesidade nos Estados Unidos, eu nunca vi aqui no Brasil o que eu vi lá, entendeu? Assim, Sim. quer dizer, o gordão nosso é magro lá, perto do obeso. Quer dizer, é uma coisa que a gente não tem noção, né? Quando você vai lá é um choque, Uhum. entendeu? E uma amiga me perguntou se eu tinha problemas, uma amiga americana, eu levei um choque, ela falou para mim, você tem problemas com gordura? Eu falei, não, entendeu? Assim, para nós, você não viu isso, né? No Brasil também tem uma questão do corpo, né? Assim, muito forte, né? Sim. Mas a gente trabalhou muito com a questão da sensualização do corpo no paraíso nós temos um livro chamado Ascensão e Queda do Paraíso Tropical, e foi uma série de episódios que estão no canal YouTube da Unicamp, no Paraíso Tropical. Nós convidamos pessoas de várias áreas, psicanálise, sociologia, antropologia, história, filosofia, para falar sobre o paraíso tropical, que é como nós somos vistos, né? Nós somos o país do corpo, né? O paraíso tropical, onde o turismo sexual vale tudo, né? Essa ideia, né, do jeitinho brasileiro, né? Que, claro, está bastante criticada, tal, né? Mas eu não sei avançar sua questão, e obrigada, você me trouxe uma questão nova. Realmente não tinha pensado no assunto. E o Obrigado você Foucault, esse texto do Foucault é super difícil também, né? muito. Muito difícil, né? Assim, mas obrigada, Léo. Acho que eu aprendi hoje. Estou aprendendo aqui com vocês. Tem uma mãozinha levantada, mas está sem nome. Sou eu, Paula. Paula, Paula. Voltando, né, à questão que o Léo trouxe como mulher gorda, é, eu venho pensando sobre isso também muito, né, Léo? Assim, eu até indiquei a Malu Gimenez, que tem a epistemologia do corpo gordo, né? Ela é da UFRJ também. Acho que é uma boa referência para a gente estudar o corpo gordo. Ela tem um livro que se chama Lute como uma Gorda. E eu penso muito também pela questão da representação, né? A forma do gordo, do corpo gordo, e o conceito que a gente imediatamente aplica para essa forma, né? Assim, de que é feio, que tem que ser descartado, que não tem lugar, né? Que precisa seguir padrões para passar em roletas, para sentar em bancos, para caber, né? Para caber para um mundo padronizado em que esse corpo precisa se esconder, né? Então eu acho que repensar esses conceitos também, né? De que forma a gente olha, o que a gente está enxergando, que forma é essa? Porque o que eu vejo são corpos aos poucos se revelando nos palcos, se revelando na literatura, se revelando enfim, né, nesse mundo, né, sutil também que nos rodeia, né? Assim, nesse espaço lógico que nos rodeia. Então, eu acho que é de extrema importância, Léo, falar sobre isso. Sabe que é minha luta também, né? E nós, como artistas gordos, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa pensar sobre isso, encontrar isso no Foucault, encontrar... Assim, é um grande serviço que a gente está prestando. Agradeço muito, Léo, você trazer essa questão maravilhosa, e a você também, Margarete, a todos. Mas era mais sobre isso, assim, trazer também o livro, a dica, né, do livro da Malu Gimenez, que é Lute como uma Gorda, porque é uma mana que está aí na vanguarda e merece muita atenção de todos. Aline. Olá, tudo bem? Bom dia aqui. Que alegria estar aqui nessa conversa. É, muita nutrição, muita fricção. Agradeço as partilhas, agradeço a fala, Margarete.
e na verdade estou aqui, né, que em algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar essas perguntas e ver de que maneira assim a gente pode conversar a partir dela. Eu acho que são 3 perguntas que eu quero trazer que, para mim, dialogam entre si, mas são também, Aline, eu acho assim, que a né, Margarete podem... caiu. Peraí, só um minuto. Ah, tá. Não É, pode. ela caiu e voltou aqui. É que eu estou no celular e eu também não estou vendo todo mundo. Assim. Só, Mas eu ela acabei de voltou, aceitar. Isis? Acho que sim, eu aceitei ela de novo na sala. Ah, tá. Voltou. Mas aí eu acho que está sem som. Você está ouvindo a Ah, vou gente, esperar ela. Margarete? É, não está ouvindo. Vou avisar para ela de novo entrar aceitando o áudio. Entendo. Agora sim. Fala. Agora. Eu vou ficar com o celular, que pode cair de novo, né? Tá, mas você está ouvindo a gente, não tá? Estou ouvindo, sim. Tá. Está dando muito clique aqui, acho que eu vou desligar o celular, que eu estou com medo também, não? O celular não, é o computador. Oi, Tá. tá dando? Tá dando para te Fica melhor. ouvir. Acho E que para pode ver, não? continuar no celular, então, né? Para ver também, tá dando para te ver sim. Para ver também, sim. Então, vai lá, Aline. Oi, Margarete, muito grata pela fala. Eu estava aqui compartilhando, né, que está movendo aqui muitas fricções e que eu quero compartilhar com vocês e ouvir de você como que você pode dialogar com 3 perguntas que estão aqui me mais perto agora, né? Que é tipo que qualidade crítica nesse pensar o político, né? Como um ser crítico, mas que qualidade crítica permite uma construção ética humanitária e ao mesmo tempo qual a necessidade ética de uma política de cancelamento, porque também a gente já está vivendo um momento, né, onde eu percebo que a crítica, né, a todo tempo permeia uma política de cancelamento, ou pode permear. E aí, ao pensar a partir dessas 2 perguntas, eu queria também te ouvir em relação a quais são os modos de subjetivação que podem nascer diante da queda do antropoceno. Está dando para escutar? Eu não tenho muita essa experiência de falar pelo celular assim. Está dando? Tá Tá. sim. Olha, eu acho a sua pergunta também bastante difícil, para falar a verdade, porque eu penso que, assim, eu acho que a construção de modos de subjetivação não é alguma coisa que alguém vai dizer para a gente, não é? Quer dizer, não existe um partido revolucionário que vai dizer qual é o caminho. Eu acho que é uma construção coletiva, não é? Eu acho que as pessoas têm que decidir que rumo elas querem dar, o que elas querem, porque a gente sabe o que é ser honesto, o que é ser solidário, o que é ser filógeno, não é? A gente sabe o que é maltratar ou não maltratar, a gente sabe o que é acolher, e eu penso que, assim, eu não vejo muito, você fala assim, né, do fim do antropoceno, eu não vejo muito como, eu não entendo que seja uma pessoa ou um grupo político, o Partido Revolucionário, que vai dizer o caminho. Eu acho que o caminho é uma construção, e nós estamos vendo a crítica para todo que é lado, não é? Quer dizer, assim, você liga até na televisão, você liga a televisão, eles estão discutindo a crise ambiental, não é? Estão discutindo a Amazônia, estão discutindo a questão dos indígenas, né? Eu acho que eu tenho visto muitas lives assim que grupos indígenas aparecem, não é mais só o Ailton Krenak, não é? Trazendo as suas críticas maravilhosas, assim como nos feminismos, o movimento negro, o movimento feminista indígena, latino-americano, não é? Por exemplo, a minha filha está fazendo pós-graduação
em como que é? Agroecologia feminista, entendeu? Num curso que se chama Planejamento Territorial, que eles estão repensando tudo, não é? E de uma maneira muito diferente. São arquitetos, geógrafos, com outras noções de espaço, de território, o corpo-território, não é? Trazendo muito uma literatura latino-americana que a gente no Brasil mal conhece, né? Quer dizer, eu achei interessante porque eu conheci grupos feministas indígenas em Nova York, acredito. Na Universidade Americana eu conheci o feminismo comunitário, o grupo das Mulheres Criando, da Bolívia. Quer dizer, não é, por que não no Brasil? Não é? Agora eu acho que agora, quer dizer, faz 5, 6 anos, está chegando. Então, eu acho que assim, nós estamos vivendo, se a gente vive um mundo de direita, né, nós também estamos vivendo críticas aparecendo de vários lados, né? O que não existe hoje é uma força política, vamos dizer, quer dizer, não sei, está chegando, né? Quem sabe aí com o Lula e tal, né? Não é? O MST, que é uma força impressionante, não é? As mudanças que possam ocorrer, mas demora, não é? Demora porque eu acho que precisa ter mais articulação social, né? Desses grupos, dos grupos que estão fazendo a crítica, né? Agora, eu não sei, eu não chamaria em ética do cancelamento, eu não poria essas duas palavras juntas. Eu não sei muito bem o que você quer dizer, porque, para mim, a ética tem uma ideia de uma atitude de escuta, de solidarização, de valores, não de extermínio, de eliminação. Eu não sei muito bem o que você quer dizer com isso, entendeu? Mas eu não sei, eu não sei exatamente do que você está falando, entendeu? Ou eu estou por fora das conversas. Então, isso, das conversas de determinados grupos, assim, para mim não chegou ainda essa discussão, entendeu? Então, acho que eu não posso avançar muito. O que eu posso dizer é que eu estou surpresa também com a quantidade. Quer dizer, isso, o curso da UFABC é muito impressionante, né? As discussões que eles estão trazendo de pensar a relação com o meio ambiente, o ecofeminismo, né? Indo muito além do que foi o feminismo até então, né? Quer dizer, expandindo de uma maneira assim, muito impressionante, como agora com essa conversa sobre a questão do corpo negro e gordo, né? E da obesidade, quer dizer, as questões estão se ampliando impressionantemente, né? Então, acho que eu não sei, mas eu acho que a sua questão já foi uma grande contribuição. Sim, também te agradeço. Era mais isso, essa troca, e quando eu coloquei essa questão ética diante das políticas de cancelamento ou das ações de cancelamento, era para tensionar mesmo se é possível uma construção ética diante dos cancelamentos. Eu concordo com você que são vias bem opostas, né, de construção. Sim, né? Mas ética não, né? Políticas de cancelamento a gente está assistindo, né? De eliminar, não é? Quem fala diferente, não é? Quer dizer, que é uma, vamos dizer, uma incapacidade de articulação, né? Uma incapacidade de conexão. Acho que a ideia, conexão é a palavra boa, né? É uma incapacidade de você se relacionar com o outro por conta da diferença, né? E eu penso assim, eu gosto muito dos filósofos da diferença, Foucault, Deleuze, Derrida, tal, porque eles estão fazendo a crítica da lógica da identidade. E a lógica da identidade está muito forte na cabeça de todo mundo. Por exemplo, nessa questão, eu sou feminista, então eu posso, eu sou mulher, então eu posso. Isso é lógica da identidade. Nós estamos fazendo a crítica dessa lógica que é do século XIX. Ela não é dos séculos XIII, XII, X, não existe noção de indivíduo, e muito menos de indivíduo dessa maneira que o capitalismo traz no século XIX e que o neoliberalismo avança de uma maneira, sofistica assim, impressionantemente, né? Quer dizer, outro dia eu entrei no metrô aqui na Avenida Paulista, levei um susto, porque primeiro que ninguém olhou para mim, eu não vi ninguém, né? Só tinha um monte de pessoas sentadas ou em pé com o celular na mão. E aí eu olhei do lado da pessoa que estava com o celular do meu lado da mão, ela não estava com outra pessoa, ela estava jogando sozinha. Então, assim, tinha um monte de pessoas sozinhas
olhando para o celular sozinhas, e eu fiquei muito impressionada com essa forma de vida que é solitária, isolada, sem conexão. E é óbvio que se você não se relaciona, você forma imagem do outro, não é? Quer dizer, é óbvio que as pessoas da periferia olham para a gente que mora aqui nesse bairro de uma maneira que nós não somos, não é? Quer dizer, elas te enxergam pela novela da televisão, por algum filme, ou por alguma imaginação, e eu também não sei como elas são. Então, quando a gente se encontra, é um desastre, não é? Porque as pessoas não convivem, não olham no olho do outro, não sabem como é, não conhecem os costumes. E eu acho que isso é uma estratégia política do capitalismo neoliberal. É individualizar os corpos cada vez mais para não ter resistência. Porque as pessoas acabam ficando com medo umas das outras, com raiva umas das outras. A pessoa tem raiva porque você tem olho azul, outro dia uma pessoa brigou comigo porque eu dou risada. Porque eu dou muita risada, entendeu? Assim, eu nunca podia imaginar que alguém ficasse bravo comigo porque eu dou risada, entendeu? Já apanhei porque eu gosto do Foucault, já apanhei por várias coisas, mas não porque eu dou risada. E é óbvio que isso é falta de convívio, né? Quer dizer, quanto mais solitário você fica, mais você fica intransigente, né? Mais você se agarra em você mesmo. E eu acho que para o capitalismo isso é muito bom, porque aí acabam as resistências possíveis, as conexões e a força política de grupos, né? Que vão fazer a crítica disso, que o Foucault chama de contracondutas, né? Essas atitudes de eu não quero ser governado desse jeito, né? Não, desse jeito não vai dar. Contracondutas, né? Feministas, anarquistas, sei lá, socialistas, gays, trans, sei lá, não importa, né? Mas tá faltando conexão, né? Mesmo entre os grupos críticos, não é? Acho que essa pergunta é por aí, né? Tá faltando conexão também entre os grupos de esquerda, né? Que a direita não Exatamente. a direita se conecta muito bem, né? Sabe muito bem como fazer as coisas. Eu tô concordando totalmente com você. Tá difícil, né? Outro dia eu fui num seminário aqui em São Paulo, olha que interessante. O seminário era por uma cultura da não indiferença. Bonito, né? Porque assim, a indiferença é muito grande, óbvio. Se você só olha para você, o outro você não tem importância, né? Nada tem importância. Então, a desconexão é muito grande. Aí, totalitarismo, né? A base do fascismo, a origens do totalitarismo da Hannah Arendt. Quem que votou no Hitler? Quem votou no Mussolini? O homem desenraizado, que não tem vínculos com nada e com ninguém. O Foucault vai falar que os gregos têm a palavra estulto. Estulto para dizer que é aquela pessoa que vai com vento. Ela não se conhece, ela não cuida de si, então ela entra em qualquer opinião e ela é levada, assim, no vento, entendeu? Gostei disso, não? Então, esse cuidado de si tem a ver com essa saída do estado de estultícia para o estado de sabedoria, para você não é negar os prazeres, como diz o cristianismo, mas é saber usar os prazeres, saber ter domínio de si, saber se cuidar, né? Nesse sentido, para poder se relacionar bem com o outro e com você mesmo, ó. É por aí, né? Gente, a gente está caminhando Muito para o obrigada. final. Se alguém tiver mais alguma questão, para levantar a mão. Mas eu, fazendo um apanhado de tudo que a gente escutou hoje, Margarete, quando você fala, né, essas brigas dentro do próprio feminismo, que talvez tenha que mudar de nome, eu acho que nem é só nos feminismos, né? É meio que esse momento geral que a gente tem vivido e que parece que quando a gente fala que a gente precisa explodir, revolucionar, a gente está querendo só inverter papéis, mas manter a mesma lógica, né? E então a gente mantém a mesma lógica, invertendo os papéis e alterando as relações de poder, mas mantendo as relações de poder. E eu acho, assim, de uma forma talvez um pouco de esperança, que é uma fase, uma transição que a gente tem que talvez passar por ela, né? E passar por algumas situações de afirmação e que a gente possa caminhar para um outro lugar, porque essa inversão de papéis na mesma lógica não
não vai levar a gente para lugar nenhum, assim, diferente, né, nesse sentido da ruptura, né? Eu sinto um pouco que isso está se dando em todos os espaços, né? E nas artes também, nas políticas culturais, enfim, no, nessas questões todas que a gente tem falado aqui. Com certeza. Não, concordo totalmente com o que você está falando e eu também estou sentindo isso. Pode, sim, eu acho que a gente vai sair, entendeu, dessa. O negócio é que demora, né? Eu sou impaciente. Demora, vai demorar, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer, pode não demorar também, né? Eu também estou sendo surpreendida. Por exemplo, hoje eu fui bastante surpreendida por vocês, pela fala de vocês, entendeu? E eu fico feliz com isso, porque então estão acontecendo muito mais coisas do que eu posso imaginar, não é? Então, assim, as coisas estão avançando, e eu estou vendo quantas pessoas eu posso conectar também, que tem a ver, que estão com as mesmas problematizações e medos e incertezas, e também esperanças, né? Sim. Acho A gente tem mais duas falas, a Lígia e a Solange, aí eu sugiro que elas falem as duas e aí você fecha. Pode ser? Vai lá, Lígia. Eu só fiquei com vontade de compartilhar uma conexão que eu fiz com coisas que você falou, para pensar um pouco isso que a gente, esse encaminhamento final que a gente vem falando sobre as intensidades do momento e que às vezes a gente fica, na verdade, trocando, né, as figuras da cadeira e não quebrando a cadeira, como você falou, né? E eu fiquei pensando muito sobre as somáticas como esse lugar de uma experiência filógena, né? As práticas somáticas. E o Thomas Hanna, no Corpos em Revolta, que é um livro muito antigo que fala das somáticas, né? Ele diz que a gente vive num momento de mudança e ele traz a imagem de um maremoto. E que nessas mudanças a gente vê os radicalismos exacerbados, muito radicais, né, tentando resgatar um conservadorismo extremo, mas de uma sociedade que já mudou, que já entrou em ruptura, né, que já está quebrando a cadeira. Então ele fala que tem esse movimento dessas ondas que batem, né, no mar em revolução, quando a gente quebra a cadeira querendo resgatar e remontar essa cadeira. E fiquei pensando muito sobre essas relações e sobre esse lugar que você trouxe, que o Foucault falou, né, de que a gente perdeu as nossas referências, que é o momento que eu acho que eu me conectei com essa imagem que você trouxe da destruição da cadeira. E às vezes essa imagem do Thomas Hanna me ajuda a pensar essas intensidades, né, tão fortes que a gente está vivendo nesse momento em relação a poder, a destruição dessa cadeira, a construção de novas possibilidades. Qual é o nome dele? Thomas Hanna. Hanna. Ele é um dos H. principais. Hanna. Ele tem um livro muito antigo de tradução para português, em 1978, mas ele começa a trazer o pensamento sobre as somáticas, né? As práticas somáticas, que são práticas que estão falando desse lugar do cuidado de si, né? Que o Foucault traz e que você está trazendo, né? Desse lugar da gente se conhecer, se ancorar e também sem perder a alteridade, né? Em relação com as outras pessoas. Então, fiquei com vontade de fazer essa conexão, né? Com tudo que você falou e você hoje me alertou também para um pensamento, me fez uma chave para pensar o lugar da cena, dessa cena depoimento, dessa cena autobiográfica, nessa relação entre a sujeição e a subjetivação. Eu achei isso também, essa polaridade muito, muito importante, talvez, para a gente pensar a construção das narrativas ou a desconstrução de narrativas, né? Só isso, é mais um fiquei com vontade de compartilhar isso. Muito obrigada pela fala. Solange. Margarete, você não sabe, obviamente, mas você me ajudou muito na pandemia pelas coisas que você escreveu e pelo que eu fui acompanhando você no YouTube
enfim, nas várias coisas ali. Então, e você me ajudou muito a uma leitura, essa releitura que você faz do Foucault me foi muito saudável, assim, porque eu uso não, eu sou muito influenciada pelo pensamento dele, mas eu precisava ter uma releitura, e a releitura que você faz me alimenta, me alimenta bastante naquilo que. Mas eu só queria fazer uma. Foi uma provocação para mim, eu não sei se isso é uma provocação para as outras pessoas, eu só queria externalizar isso. Quando você fala que, nesse último texto do Foucault, que perdemos todas as referências, e aí eu fico aqui me perguntando quais referências? Aquelas que não, que impuseram, que nos foram impostas? E por que não perdê-las? E por que não buscar as nossas referências? E eu falo isso porque eu trabalho muito na minha cabeça e em algumas coisas que eu faço também com esse termo à deriva, com essa não horizontalidade, no sentido do horizonte, de mirar um horizonte, mas de estar num lugar onde tudo é um grande horizonte interminável. E aí tem a ver com essas referências, que às vezes as referências é uma pira minha, tá? Como de todos nós aqui. São âncoras, a gente coloca âncoras em determinados lugares e elas são tão pesadas e a gente não consegue tirá-las depois. Então eu fico nesse imaginário de que sim, vamos colocar âncoras aqui. Eu tenho algumas âncoras, eu tenho lugares que eu preciso permanecer, mas que essas âncoras não sejam pesadas, que eu possa içá-las e depois me deixar levar nesse à deriva, nesse lugar que se perde. E o que você falou no final, e foi uma coisa que eu ouvi essa madrugada, porque por conta de algumas circunstâncias aí que tem me preocupado, eu tenho acordado muito nas madrugadas. E aí tem uma música muito legal que fala somos como pólen ao vento. E isso me inspira a estar ao vento, se permitir, se deixar, porque me dá uma sensação de leveza. E o que eu tenho pensado muito para mim, e eu acho que para o mundo, porque eu estou no mundo, é que nós estamos muito pesados, ancorados. Então, foi isso que me trouxe. Eu quero te agradecer bastante, porque eu estou numa fase aí muito, muito bonita da minha vida, sabe? De escrever e de ir para uma qualificação também. Então, estar aqui e te ouvir agora foi genial. Obrigada. O que você Obrigada. estuda? Como? O que você estuda? Você falou que está em qualificação. Bom, eu estou vinculada à USP, que é um programa de mudança social e participação política na IACH, na USP Leste. Eu desenvolvo um projeto que se chama Dança Deriva, que é um encontro latino-americano de artistas e da dança, da performance, das teatralidades também. E eu tenho uma discussão que permeia demais sobre política, sobre ativismo. Eu não consigo pensar a América Latina, especialmente a América Latina, se não tiver essa questão dos ativismos, das transgressões, subversões. E por coincidência, que não são coincidências, os artistas que eu trago para cá nesse encontro que eu desenvolvo são quase todos militantes, ativistas. Então, é isso é esse assunto que eu levo para a universidade, que eu tento entender melhor, sofisticar um pouco mais isso que eu faço já há uns 10 anos. E eu fui agraciada, fui muito bem recebida, fui praticamente convidada a levar esse assunto para a universidade, que é uma coisa que eu faço no mundo, não me sentia nem um pouco autorizada, tem um pouco aquela coisa que a gente traz e quem lida muito na prática não se sente assim, não, eu não sou desse lugar, não, eu falo de um outro jeito, eu converso de um outro jeito. Então, eu estou nesse momento que é um momento muito bonito de me ver nesse lugar também, podendo ser eu. E, aliás, é uma coisa que os artistas com os quais eu me relaciono na América Latina, e tem a ver com Foucault, que é, né, esse cuidado de si, que foi algo que me falaram num determinado momento, que era assim, mas o que você quer que eu faça quando eu fui para um lugar aí na Colômbia e tal? Sexto,
Seja você. E como difícil, mas é necessário, mas também é possível ser você. Eu atribuo essa questão do Foucault, do cuidado de si, a essa possibilidade de assim, eu sou eu. E eu estou conseguindo, podendo ser eu, dentro de um lugar que eu sempre olhei de forma muito hermética, que é a universidade, todo esse requinte, essa sofisticação do pensamento, essa quantidade enorme de pensadores e tal. Então, ser você é você se permitir também, você ser a sua referência. Lógico, ter essas âncoras, mas essas âncoras que não te aprisione, né, em determinados lugares que você não pode sair. Fim. Muito obrigado, Margarete, Vanessa, Lígia, enfim, quem desenvolveu o projeto aí, agradeço demais, foi muito inspirador. Quer fazer uma fala final, Margarete? A gente vai encerrar. Olha, eu só tenho a agradecer, porque eu ouvi muitas falas ótimas, como a última agora, da Solange, né? Conheci pessoas incríveis, realmente estou boba de ver. O nível de reflexão, como a coisa está avançada, olha que bom, né? E vindo de artistas, né? De pessoal ligado às artes. Eu só tenho a agradecer e espero que a gente tenha outras conexões, Vanessa. Que eu possa ver o espetáculo também, que a gente tenha mais conexões, porque a gente também tem um grupo de pesquisa que acho que seria que as pessoas têm a ver, não é? Que estão falando, estão com questões muito próximas. Sim. E, bom, muito obrigada. Bom, eu também agradeço, gente, a presença de todo mundo, da Margarete, que aí aos trancos e barrancos deu tudo certo, né? Com Não, essa tecnologia que às vezes deixa a gente na mão. Agradecer também ao FRJ, PPG Dan, que também organizou tudo aqui com a gente, a Carolina, que está aqui, o Cristiano, da Fragmento, a Luciana, a Lígia, que está aqui comigo, parceira. Todo mundo que veio, gente, obrigada. Quem estiver em São Paulo, a gente continua até sábado, tem atividade todos os dias. E a gente tem outro encontro online no sábado de manhã também. Para quem não estiver em São Paulo e quiser participar, as inscrições estão abertas ainda. E aí já fica o convite, Margarete, para a gente também voltar a se cruzar por aí, tá bom? Bom, então, vamos sim, tá bom? Obrigada. A gente se fala por e-mail, por WhatsApp. Tá bom, gente. Um beijo.